Leituras em Provérbios, capítulo 12. A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando esta série para fazermos a leitura do livro de Provérbios com o propósito de alcançarmos desenvolvimento humano e o crescimento no nosso relacionamento com Deus. E Provérbios capítulo 12 fala sobre disciplina. O versículo 1 fala que o que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Nesta versão que estamos lendo, o texto fala sobre amar a correção, que quem ama ser corrigido ama o conhecimento, porque quando você aceita a correção, você está de fato buscando cada dia ser melhor, cada dia errar menos, cada dia acertar mais. E aquele que aborrece a repreensão é como um bruto, é aquele que não cresce, aquele que não prospera, aquele que não tem como melhorar os seus resultados, porque não aceita ser corrigido. A correção não vem para matar, ela vem para aperfeiçoar, ela vem para melhorar a sua vida e os seus resultados. Mas há uma outra versão que nesse mesmo versículo diz que o que ama a disciplina ama o conhecimento. E levando em consideração essa outra versão que fala que o que ama a disciplina ama o conhecimento, nós podemos extrair desse verso 1 do capítulo 12 que a disciplina ela permite que sejam instalados hábitos que nos favorecem. Como tem andado a sua disciplina? Você tem uma rotina em que você desenvolve hábitos saudáveis? Como tem sido a sua vida nos últimos dias? Você tem acordado mais cedo para fazer o devocional, orar a Deus, ler um texto da palavra e meditar na palavra, porque há diferença entre fazer a leitura e meditar. Na leitura você apenas passa os olhos pelas palavras. Na meditação você procura compreender o propósito daquela palavra para aquele dia, para o seu contexto atual. Você procura aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus. Procura o seu crescimento com Deus a partir da palavra. Procura renovar a sua mente e renovar as suas atitudes, as suas práticas. Como você tem lidado com relação à sua alimentação? Você tem comido em excesso? Porque há muitos cristãos que estão muito acima do peso, porque estão comendo além daquilo que é necessário. E há muitos cristãos que estão padecendo com diabetes e Alzheimer, sendo que o diabetes, que é o excesso do consumo do açúcar, quando o açúcar em excesso afeta o cérebro, existem pesquisas que têm demonstrado que isso gera o Alzheimer. Também diabetes pode gerar cegueira, pode gerar impotência, pode gerar amputação de membros da perna, como por exemplo, em função do excesso do açúcar. Pode gerar também problemas no coração. Algo tão simples como o consumo do açúcar pode se tornar um veneno para o seu corpo físico em razão do abuso do seu consumo. O ideal é que você abandone os refrigerantes, que você beba mais água, porque a água que está em abundância na natureza é o que faz parte de 70% do nosso corpo. Perceba que tudo que é criado por Deus
é perfeito. Deus não criou o refrigerante. Essa foi uma invenção dos homens para adoçarem as suas bebidas. Deus deixou a água na natureza porque é disso que o nosso corpo precisa. Também, como você tem cuidado do seu corpo físico? Você tem colocado uma atividade física, uma caminhada, uma corrida? Você que tem condição e pode frequentar uma academia, você que pode praticar uma natação, você que pode fazer alguns exercícios de alongamento, seja como for, não existem desculpas. Colocar um tênis, sair na rua com um relógio marcando 20 minutos para fazer uma caminhada já é suficiente para colocar o seu corpo em movimento. Todos temos o propósito de ter uma vida tranquila nessa terra. E nós somos responsáveis por cuidar do nosso corpo, para que nós possamos, na velhice, ter dias tranquilos, em que possamos estar em casa, desempenhando com independência e autonomia as nossas atividades, sem ficarmos como moradores de hospitais. Mas quando não cuidamos da nossa saúde durante a nossa existência, passamos a nossa velhice dentro de um hospital. O que você pensa a respeito do seu futuro, da sua velhice? Para ter uma boa velhice é necessário começar a se corrigir e a tomar disciplina desde agora. O versículo 2 nos diz que o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. O favor do Senhor corresponde a uma dimensão de vida onde você é favorecido pelo Senhor, onde você recebe as bênçãos do Senhor. O favor do Senhor corresponde à fase da vida em que você é abençoado de maneira abundante. Mas o versículo 2 nos traz a revelação do que é necessário para alcançar o favor do Senhor. O homem de bem alcançará o favor do Senhor. É necessário que você pratique o bem. E se você não cuida do seu corpo, não faz uma caminhada, uma corrida, tendo possibilidade de cuidar do seu corpo, não cuida, mas abusa do uso do açúcar, come em excesso, não se dedica às leituras, mas deixa o seu cérebro desocupado, como terra de ninguém, sendo ocupado por telas de pessoas que vivem usando as redes sociais para bobagens, você está sendo um homem mau, porque você está dedicando o seu tempo, dedicando a sua vida para tolices. Mas aquele que edifica a sua mente, edifica os seus pensamentos, cuida do seu corpo físico, cuida daquilo que come, de como se alimenta, presta atenção nos seus relacionamentos, buscando cada dia mais a disciplina e a correção, de acordo com as revelações que lhes são reveladas, que lhes são passadas pelo Espírito Santo, esse homem que obedece, ele alcançará uma dimensão em que ele será favorecido pelo Senhor. Ele será favorecido no seu corpo físico, na sua mente, na sua saúde, na sua capacidade de comunicar a palavra, na sua paz, na sua tranquilidade. A depressão, a ansiedade são doenças que acometem muitas pessoas nos dias atuais, mas a depressão nada mais é do que a prisão em relação ao passado, em relação a alguma coisa que se esperava que desse certo e que não deu certo. Então,
Pensar a respeito daquilo que não ocorreu, que não aconteceu, que não deu certo, é o que tem gerado a depressão. É necessário que você olhe para o presente. Quando você despertou hoje, você recebeu uma nova chance, uma nova oportunidade de ser feliz. E é tempo de você ser feliz. E você precisa levantar-se da cama e dizer: eu sou feliz. Obrigado por esse presente. Obrigado por essa chance. Obrigado porque eu tenho agora mais 24 horas para mudar a minha vida e eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça, que é me levantar, depositar confiança e fé que Ele está comigo. Do que adianta ficar parado, pensando em coisas do passado que você não pode mais mudar? Do que adianta ficar ansioso? A ansiedade se refere ao futuro. A preocupação com o que vai acontecer amanhã. Será que eu terei condições de ter essa vida que tenho atualmente? Terei condições de cuidar e educar o meu filho, a minha filha? Como vou pagar a fatura do cartão de crédito? Como vou colocar alimento na mesa? O Salmos 23, verso 1 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Coloque a sua confiança em Deus e peça a Ele que ilumine os seus pensamentos e lhe dê força para que você possa fazer o que precisa ser feito hoje. Aquilo que você constrói hoje serve como estrutura para que você possa amanhã ter mais resistência e mais força. Se você se deixar abater hoje, amanhã você estará mais fraco. Mas se hoje você aplicar todo o seu esforço, tanto no seu relacionamento com Deus, alimentando a sua fé, orando, lendo e meditando na palavra, guardando a palavra no seu coração, você estará mais forte na fé. Depois, saindo para fazer uma caminhada, para ativar o seu corpo físico, andando com uma frequência que faça que você fique um pouco cansado, fazendo esse esforço para forçar o seu corpo físico a responder, bebendo mais água, eliminando o açúcar para que o seu corpo fique mais veloz, mais ágil na resposta. Essas coisas, fazendo isso, você vai experimentar uma mudança na sua vida. Comece fazendo isso no primeiro dia e, ao despertar amanhã, lembre-se do compromisso que você tem com uma vida abundante e repita esse processo. Você perceberá que depois de 3 dias, 7 dias, 14 dias, 21 dias, você vai acostumar o seu corpo com esses novos hábitos e a soma desses resultados, porque no segundo dia você terá feito 2 dias sem açúcar, 2 dias de exercícios, 2 dias de palavra de Deus, 2 dias de alimentação da sua fé, 2 dias de esperança, depois são 3, depois 4, depois 5. Essa soma dos resultados que você vai colhendo todos os dias vai fazer você receber uma nova condição em que você vai começar a ser favorecido. Você vai sair da depressão, da ansiedade, vai sair do passado e do pensamento do futuro e vai ficar ligado no tempo presente, no tempo em que você é favorecido do Senhor. O favor do Senhor alcança o homem de bem. O homem de bem, aquele que faz o bem a si mesmo, que assume a responsabilidade pela sua vida, que cuida do seu coração, não deixa as pessoas falarem palavras para magoá-lo, mas ele ignora, ele diz: essas palavras não interessam. O que importa é o que Deus fala a meu respeito. E ele fala que você é filho, que você é filha, que você é amado, que você é amada dele,
que você é a imagem e semelhança dele. E se você é imagem e semelhança dele, então você tem uma parte da glória dele sobre você. Deus é realizador. Ele criou os céus e a terra. Ele deixou uma parcela da glória dele sobre cada um de nós, para que cada um de nós tenha força e poder de realização. Esse poder está sobre ti, sobre você. Você pode, você consegue, você realiza, você é um realizador. Você é uma realizadora. Tenha confiança. É Deus quem fala isso a teu respeito. E Deus não mente. Ele é verdadeiro. Se ele fala isso a teu respeito, é porque é isso que você é e você pode. Todas as coisas nele. Comece a aceitar a disciplina. Comece a aceitar a correção. Comece a administrar a sua vida. Ponha disciplina em relação ao que você come e a quanto você come. Ponha disciplina em relação ao seu corpo. Acorde mais cedo e diga para ele: você vai acordar e vai se conectar com o Senhor. Diga para o seu cérebro: você vai começar a ler e você vai crescer, você vai aprender. Diga para as pessoas da sua casa: vamos crescer, vamos melhorar, vamos resolver. Porque quando você desperta a sua família. Uma pessoa que se levanta na casa levanta um exército. Uma pessoa que se levanta na sua casa levanta a sua família. Assuma esse compromisso e incentive as pessoas que estão à sua volta, ao seu lado, para a dimensão do favor do Senhor. Mas ao homem de perversas imaginações, ele condenará. O que é perverso é aquilo que é o contrário do que você deve fazer. Perverso, eu faço uma brincadeira, que o verso é aquilo que está atrás. Nós devemos fazer aquilo que está na frente. Imagine uma folha de papel. Na parte da frente, nós pegamos uma caneta e escrevemos o que devemos fazer. Despertar mais cedo para orar, ler a palavra, beber água e eliminar o refrigerante, incluir a atividade física para que possamos desenvolver o nosso corpo físico, cuidando dos alongamentos, cuidando pelo menos de praticar uma caminhada, forçando o corpo para que tenha pelo menos um leve cansaço. Temos que fazer uma caminhada que exija que o nosso corpo responda, ao menos minimamente, para que tenhamos circulação, rapidez, agilidade nos nossos movimentos. Depois, leitura de livros que falam sobre finanças, que falam sobre desenvolvimento humano, que falam sobre inteligência emocional, que falam sobre crescimento nas nossas profissões, que falam sobre gestão do tempo, gestão de recursos econômicos e financeiros, de como lidar com as situações adversas no casamento, como treinar e educar os filhos, preparando-os para que possam vencer os desafios. Muitos pais e mães educam os seus filhos dando-lhes tudo o que pedem e, fazendo isso, criam uma geração fraca, porque quando as pessoas recebem tudo sem que tenham que se esforçar, elas se tornam fracas. Nem Deus faz isso conosco. Deus nos coloca em provações, e são as provações que nos tornam fortes e capazes de vencer desafios. Quando você dá tudo para os seus filhos não têm a chance de experimentar a frustração. E a frustração é aquela decepção com aquilo que ela esperava que seria de uma forma e que não foi.
é algo importante para a vida, porque a vida não vai dizer sempre sim para os seus filhos, mas a vida vai dizer alguns nãos, e é necessário que os filhos sejam treinados em serem decepcionados algumas vezes em relação às suas pretensões, ao que querem. Muitas vezes nos pedem alguma coisa e precisam aprender que nem sempre vão receber o que desejam no tempo em que querem, que terão que fazer alguma coisa, alguma tarefa, cumprir algum resultado, alcançar uma certa nota, alcançar um certo desempenho nas suas atividades, para que façam por merecer. Esses desafios fazem com que os filhos aprendam desde a infância que a vida tem desafios, obstáculos que precisam ser superados, que precisam ser vencidos. O próprio Deus faz isso conosco. Então, aquilo que o homem que pensa perversas imaginações, que pensa em ficar sem fazer nada, pensa que é sábio a seus próprios olhos, que não precisa de Deus, que pode fazer o que quer, na hora que quer, sem receber consequências por aquilo que faz, está sendo tolo. Receberá a condenação. E qual é a condenação? A condenação é que não terá comunhão com Deus. Se comer e beber quanto quiser, a hora que quiser, e bem entender, ficará com o seu corpo indisciplinado. E nos momentos difíceis será mais lento para conseguir resultados naquilo que faz. Não será capaz, não terá inteligência emocional, ficará à mercê da sua ira, da sua raiva. Pessoas que não trabalham na sua inteligência emocional ficam carregadas de doenças que muitas vezes afetam a sua saúde mental. Versículo 3: O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. O homem não se estabelecerá pela impiedade. A impiedade corresponde a praticar o mal, praticar aquilo que é ímpio, aquilo que não é justo. O oposto do ímpio é o justo. O justo é aquele que faz o que deve ser feito. É aquele que procura a justiça, procura fazer o bem, procura cuidar de sua relação com Deus e da sua própria vida. Aquele que cuida do seu relacionamento com Deus e da sua própria vida vai ter raiz. Ele, por cuidar da sua vida todos os dias, ele está colocando uma semente, ele está lançando raízes, e essas raízes ficam tão firmes no decorrer do tempo, somando os resultados diários, somando os resultados ao longo do tempo, que a raiz fica forte. E o justo, ele cria raiz, ele não será removido. Ele terá saúde, ele terá relacionamento com Deus, ele terá bom relacionamento com o cônjuge, ele terá bom relacionamento com os filhos, um relacionamento fortalecido porque ele cuida disso todos os dias. Agora, o homem que é ímpio, que vive sem disciplina, fazendo tudo o que quer, a hora que quer, comendo tudo o que quer, na hora que quer, acaba num hospital em razão de diabetes, em razão de problemas de pressão, em razão de problemas na sua estrutura óssea, em razão de problemas na sua coluna, porque não pratica os alongamentos e os exercícios necessários para que tenha o seu corpo em forma, com força e capacidade de se locomover de forma tranquila, tendo resistência. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. Versículo 4: A mulher virtuosa é a coroa de seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. O versículo 4 está aqui como uma recomendação para você que está procurando alguém, que está na fase que está solteiro, que está buscando uma esposa. Você deve buscar uma mulher virtuosa, uma mulher que respeita as virtudes, que procura o temor ao Senhor, porque se a mulher teme ao Senhor e ela tem Deus em primeiro lugar como o Altíssimo, como aquele de mais alta consideração
ela tem fé. E ela, tendo fé em Deus, vai buscar valores que vão colaborar para que o seu relacionamento seja um relacionamento abençoado. Muitos homens são tolos na escolha das suas esposas. Eles olham justamente para aquelas mulheres que ficam fazendo danças com roupas sensuais nas redes sociais, porque estão olhando para o corpo físico, mas esquecem que a aparência ela desaparece. Em Provérbios, no capítulo 31, existe uma lista de características que devem existir em uma mulher que você busca para ser a sua esposa. Ali no capítulo 31, a mãe do rei Lemuel disse para ele quais os conselhos que ele deveria seguir para escolher uma esposa. Então, se você está nessa fase, leia Provérbios, capítulo 31. Aqui no canal, nós já fizemos a meditação de Provérbios, dos seus 31 capítulos, em uma série chamada 5 minutos de meditação em Provérbios. Na meditação do capítulo 31, nós apontamos ali 18 características. Se você ler atentamente Provérbios 31, tem 18 características e ainda tem uma 19ª, que é a 19, que é a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Temer ao Senhor significa levar Deus em consideração em primeiro lugar. Então, acesse aqui no canal, na seção das playlists. Existe uma playlist, uma lista de vídeos que se chama 5 minutos de meditação em Provérbios. Vá no último capítulo, no capítulo 31, e escute quais são as características da mulher virtuosa. Porque a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Coroa fala a respeito de um prêmio, fala a respeito de um reinado. Você só vai ter um reinado, uma família, uma casa em que existe um reino, em que você vai cuidar desse reino, que é a sua família, se você escolher bem a sua esposa. Talvez você já esteja casado e talvez você esteja com algumas tristezas e insatisfação com relação à sua esposa. Converse com ela, faça a leitura de Provérbios 31, faça a leitura juntamente com ela, fale a respeito daquilo que está incomodando você, daquilo que precisa ser resolvido e tratado. Mas considere se você também não tem tido as suas fraquezas e as suas falhas. Abra um espaço para que a sua esposa também possa falar a você aquilo que a incomoda em você, para que nesse diálogo vocês possam resolver a situação conjugal. Não pense em separação, não pense em divórcio, porque pensar em separação e pensar em divórcio é o mesmo que dizer que você não quer vencer, você não quer crescer. Muitas pessoas optam por casar várias vezes. Separam e casam, e fazendo isso, elas não crescem. É necessário que você use esse processo para que você faça o enfrentamento, para que você aprenda e cresça para o bem da sua família. Então a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Então aquela mulher que não faz o adequado acaba apodrecendo o seu marido. Igualmente, o homem deve ser virtuoso, porque também existem os maridos que fazem com que as suas esposas sofram, são o apodrecimento dos ossos da esposa. Que você, mulher, seja a coroa do seu marido. Que você, marido, seja motivo de alegria da sua esposa. Versículo 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio engano. Então, o justo, ele só pensa
em fazer as coisas certas. O justo, ele cuida dos seus pensamentos. O justo não permite que as influências externas o influenciem. Muitas vezes, relacionando o versículo 5 com o 4, você que é homem, você que é mulher, está caminhando no seu relacionamento, está buscando resolver essa situação para que ele continue, para que você prospere, para que você enriqueça, tanto no aspecto espiritual quanto também no aspecto profissional, material da sua família. E aí vem alguém no seu caminho e diz: larga esse homem, larga essa mulher. É muito fácil, é só você pedir o divórcio. Mas o justo é aquele que pensa no caminho reto. Ele pensa: vou buscar os caminhos certos. Se você cometeu algum erro no passado, se você começar a praticar o caminho reto a partir de hoje e começar a fazer o que é reto hoje, amanhã, depois de amanhã e seguir uma disciplina fazendo o que é certo, você pode endireitar o caminho que está agora torto. Você é responsável por mudar esse caminho. Você pode mudar isso. Agora, o ímpio tem os seus conselhos, e os seus conselhos, como esses que eu acabei de falar, daquele que vem e te aconselha, separa, divorcia. Esses conselhos daquele que é ímpio, daquele que é torto, daquele que desiste, daquele que não persevera, daquele que não luta, daquele que tem preguiça em aprender, em crescer, em meditar e em orar, esses conselhos são enganosos. Eles são um engano. Por que são um engano? Porque você vai se divorciar e você vai separar. Mas depois você vai passar pelo luto do relacionamento. Você vai ter o sofrimento do mesmo jeito. Perceba que quando coisas erradas foram praticadas e que hoje estão gerando desencontro, essas coisas precisam ser consertadas. Quando você sai, você deixa de consertar, você continua sendo a mesma pessoa do passado. Você pode procurar um outro relacionamento, mas você vai entrar nesse outro relacionamento como você é. E você vai repetir os mesmos erros nesse outro relacionamento. Então, a separação e o divórcio, elas são uma medida que nunca deve ser buscada. Você deve buscar manter o seu relacionamento e crescer na disciplina. Verso 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios trazem apenas palavras que armam ciladas. Os ímpios são aqueles que falam apenas daquilo que é mal, daquilo que desvia você do caminho certo. O ímpio vai dizer: para que correr todos os dias? Para que fazer academia? Para que cuidar dos seus filhos? Vamos lá fazer aquilo que você quer. Por que você está obedecendo essa mulher? Você já foi melhor antes. Agora você está aí escravo dessa mulher. Você está aí escravo desse homem. Vamos sair como antigamente nós saíamos. Esqueça o passado. Fuja dessas más influências, dessas pessoas que convidam você para o mal, que convidam você para ciladas. Veja que o texto fala: as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue. Eles querem armar ciladas para que você caia, para que depois você perca o seu casamento, para que depois você perca a sua promoção no seu trabalho, quando você está ali dedicado, focado em conseguir um resultado na sua empresa, no seu trabalho, buscando prosperidade, quando você está ali em propósito de oração, em campanha, vem aquele filho do diabo, porque é filho do diabo, ele vem para dizer a você: para quê? Você já orou bastante, você já leu bastante a palavra, você já fez bastante.
E essa palavra, você já fez o bastante, é uma palavra que vem para fazer com que você hoje diminua a sua força. É uma palavra que serve para você perder a sua força, porque é um dia que você deixa de fazer, o outro que você deixa de novo, até que você vai enfraquecendo e perdendo a sua força. E quando você perde a sua força, você fica vulnerável e aí você tem o seu sangue derramado, a sua vida é derrotada. Por isso ele fala que as palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue. 7. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Transtornado significa que ficou confundido. É aquela pessoa que esperava chegar em um lugar e ser bem recebido e de repente foi mal recebido. É a pessoa receber um convite para ir a uma festa e chegar naquela festa e não poder entrar. É aquela pessoa que imaginava que ia receber um presente e chegou naquele lugar e não recebeu. Transtornado é aquele que espera alguma coisa, mas quando chega naquele momento em que ele achava que ia receber aquilo, não recebeu. Então, o texto fala que os ímpios, eles serão transtornados. Ele espera que ele vai ser bem-sucedido. Aquele homem, aquela mulher que entra no casamento e não faz o que precisa ser feito, de repente fala: "Mas eu achava que eu ia ser feliz. Eu achava que ia ser bom, mas não cumpriu a sua parte, não cumpriu o seu papel. Então será transtornado, mas será transtornado, será confundido na sua expectativa, na sua esperança, porque não fez o que tinha que fazer. Então os ímpios não eles serão transtornados e não serão mais, ou seja, eles não vão continuar nos seus projetos, nos seus relacionamentos, não vão permanecer na igreja, porque se a pessoa entra na igreja e vive sendo ímpia, quando você vive reclamando porque a pessoa não me cumprimentou, porque o fulano vive errando e todo mundo perdoa ele. Quando você está prestando atenção nas pessoas do lado que frequentam a mesma igreja, a mesma comunidade que você frequenta, você está sendo ímpio. Porque o justo, ele cuida da própria vida. Ele olha e fala: ele segue a vida dele, eu sigo a minha. O meu compromisso vai permanecer firme com Deus. O ímpio é aquele que, se ela adulterou, e se aquele irmão que está lá no coral e aquele pastor adulterou, então eu também posso. Se o pastor pode, então eu também posso. Se você pensa assim, você é ímpio, você é tolo, porque você está tomando outra pessoa como parâmetro para que você tome a sua vida, quando na verdade você é o parâmetro. Você deve observar o que Deus fala na palavra e seguir pelo parâmetro do Senhor e não das pessoas que estão à sua volta. Então, se você for ímpio, você receberá essas consequências. Nenhum pastor, nenhum irmão, nenhuma pessoa, nem uma pessoa que você admira muito, que de repente escreveu um livro sobre inteligência emocional, sobre depressão, sobre ansiedade, que você leu, que te inspirou, de repente esse autor do livro pode, se ele não continuar seguindo a disciplina, vir a fracassar. E você precisa ter isso em mente. O justo, a casa dos justos permanecerá, porque o justo é aquele que faz sempre a coisa certa, independente de quem tem à sua volta. Versículo 8: segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. O versículo 8 fala: cada pessoa vai ser louvada, vai ser reconhecida, vai ser respeitada, vai ser louvada, elogiada, de acordo com aquilo que faz, de acordo com aquilo que faz da vida. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. O fato é que aquele que só pensa em fazer o mal e que pratica o mal, com certeza, em razão das suas práticas maldosas, dos seus erros,
vai estar em desprezo, né? E quando a gente pensa que o perverso de coração, algumas pessoas pensam que o perverso é aquele que pensa em roubar, matar, é, adulterar, mas o perverso de coração é aquele que faz aquilo que é o contrário do que deveria fazer. Perverso é aquele que faz o que está no verso. Então, o preguiçoso, o que fala assim, deixa para amanhã que depois eu faço. Aquele que frequenta uma faculdade ou uma escola e que fala e que sempre deixa para fazer a sua atividade na última hora. No longo tempo, no longo dos anos, ele não guarda o conhecimento necessário para que possa ser um bom profissional. E aí depois ele vai ser ali relegado no segundo plano, não consegue espaço no mercado de trabalho e fala: está difícil, está difícil. Mas se aquele que gasta a sua energia com o suor, ele poupa o sangue no campo de batalha. Se você transpira, ou seja, se você se esforça para que você tenha o conhecimento, a estrutura básica necessária para você se erguer, você não será decepcionado. Mas aquele que aplica a lei do mínimo esforço, aquele que não é diligente, que é preguiçoso, ele ficará em desprezo. Versículo 9: melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Versículo 9 está falando a respeito de pessoas que são arrogantes. Tem aquela pessoa que pensa muito a respeito de si, pensa que é melhor que os outros, vive honrando a si mesmo, elogiando, dizendo que é muito bom e não enxerga que existem outras pessoas que são mais humildes, que muitas vezes têm problemas de complexo, né? E isso acontece muitas vezes com pessoas que estão ali se dedicando. A pessoa se dedica tanto no estudo, no trabalho, no relacionamento com Deus. E quanto mais a pessoa se dedica, mais a pessoa tem aquela sensação de que não é suficiente. Você lê a palavra e você pensa, mas eu ainda tenho muito a aprender. Você faz o seu trabalho e você percebe que tem muitas coisas que você ainda não sabe. Você procura desenvolvimento pessoal e você vê que ainda tem umas situações que te perturbam, que geram ira muitas vezes, que você não consegue vencer aquela situação. Então, as pessoas que estão no caminho de buscar o aperfeiçoamento, elas percebem que ainda falta alguma coisa. E muitas vezes a pessoa pensa: eu estou me esforçando tanto, mas ainda tem algo a mais a aprender. E é mais essas pessoas que estão ali sempre se dedicando, sempre se empenhando, sempre se esforçando, vão obtendo resultados e têm muitas vezes boas condições, podem ter servos ao seu serviço, mas estão sempre pensando, meditando: será que eu não posso melhorar mais? Mas existem outros que nem têm, nem têm uma casa, uma profissão, um trabalho estabelecido, mas estão o tempo todo honrando a si mesmos, dizendo: eu sou bom, eu sou o máximo, eu sei o que eu faço, ninguém manda em mim. Então o versículo 9 diz que é melhor, o que se estima em pouco é melhor você continuar estudando, continuar se esforçando, continuar se empenhando, continuar se dedicando, mesmo com essas dificuldades que você olha e pensa: mas eu tenho me esforçado tanto, será que eu já alcancei o resultado que eu quero alcançar? Continue assim, porque está no bom caminho. Você já tem tido condições de ter pessoas ao seu serviço. Você conseguiu construir a sua empresa, conseguiu construir o seu negócio, está dando emprego para pessoas. Então, só isso já mostra que você está conseguindo bons resultados. Mas se você está aí com a sua CLT, está tendo dificuldades de pagar as suas contas, está ali
e acha que é melhor do que os outros, pense nisso. E se você está na CLT, pense em o que eu posso fazer para melhorar a minha condição, o meu conhecimento, as minhas habilidades, para que eu possa construir o meu negócio. Pense em construir o seu negócio, porque o Senhor, ele ama que os seus filhos se desenvolvam, que eles cresçam, que eles aprendam, que eles frutifiquem. Você acha que Deus quer que você viva como cauda? Se você ler Deuteronômio 28, onde estão descritas as bênçãos do Senhor sobre os que servem a Ele e os que não servem a Ele, você vê que uma das promessas para aqueles que servem e temem ao Senhor é que eles estarão sempre por cabeça e não por cauda, que eles terão para emprestar e nunca tomarão emprestado. E se tomarem emprestado, vão tomar emprestado para fazerem investimentos e crescerem mais, e vão crescer e prosperar. Então, se você não está nessa dimensão, é um tempo de pensar, porque Deus tem essa promessa na palavra dele sobre a sua vida. Você é uma pessoa que apenas lê a Bíblia ou você é uma pessoa que vive a palavra? É necessário que você viva a palavra. Então, comece a pensar e refletir sobre isso. Comece a orar e dizer: Deus, o que eu posso fazer para crescer, para melhorar, para alcançar abundância e plenitude com o Senhor na minha família, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha vida? Muitas vezes você está na igreja, mas está sendo ímpio quando você deixa de olhar para a palavra. Versículo 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Versículo 10 fala a respeito do cuidado com a natureza, que o justo, aquele que procura fazer as coisas retas, não vai tratar mal os seus animais. Existem pessoas que se dedicam a maltratar cachorros, a maltratar gatos, a maltratar os pássaros. Existem pessoas que têm esse prazer de pegar um pedaço de pau e vamos bater nos cachorros, que sentem prazer nisso. O versículo 10 fala que aqueles que são Deus não criou o homem para destruir a criatura, para destruir a criação. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, Deus disse para o homem: dominai sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os animais na terra. Deus deu uma incumbência para os seres humanos: cuidarem da criação, cuidarem da natureza. Mas o que nós temos visto é que a ambição, a ganância tem feito muitas pessoas destruírem o meio ambiente e destruírem os animais. Não estão cuidando daquilo que Deus colocou para que o ser humano cuidasse. Agora, as misericórdias dos ímpios são cruéis, ou seja, aquele que é ímpio, quando ele mostra alguma misericórdia por alguém, ele mostra alguma misericórdia porque o ímpio sempre tem uma segunda intenção. Aquele que é ímpio, que faz a coisa errada, ele não faz nada sem uma intenção maligna. Quando ele ajuda alguém, quando ele beneficia alguém, é necessário ficar atento. O que ele está procurando? O que ele está esperando com essa atitude de misericórdia que ele teve em relação a alguém? Versículo 11. Essa parte B do versículo 10 é uma informação para que você fique alerta, para que você fique vigilante. Quando você sabe que uma pessoa sempre pratica atos de impiedade, que a pessoa sempre anda pelo caminho do erro, e ela é boazinha com você, e ele é bonzinho com você, fique de olho, preste atenção. Qual é
a intenção que ele está escondendo no coração dele, que ela está escondendo no coração dela em relação a você. Por que que ele ou ela, que age com tanto mal, com tanta impiedade com outras pessoas, está sendo bonzinho, boazinha com você? É isso que o texto fala. Mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Todas as vezes que eles manifestarem alguma misericórdia, qual é a intenção que eles têm por trás disso? O que eles querem ganhar com isso? Porque quem é ímpio, é ímpio. É isso que o versículo 10 está chamando a atenção. Versículo 11: O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Em resumo, seja uma pessoa trabalhadora. Procure ser 1% melhor todos os dias quando você acordar. 1% melhor em tudo que você faz. 1% melhor nos seus processos de trabalho. 1% melhor em buscar leituras para você ter conhecimentos, para que você possa fazer o que você já faz de maneira melhor. Se você trabalha com alimentação, por exemplo, procure testar novas receitas para que você possa oferecer novos produtos, para que você possa atender novos mercados. Se você trabalha com máquinas, com engenharia, com direito, com medicina, com corretagem, procure estudar, se aperfeiçoar, desenvolver novas técnicas, acompanhar a evolução do seu ramo de negócio, para que você cuide da sua terra, para que você tenha sempre abundância, sempre fartura. Mas o que segue os ociosos, o ocioso não é só o que fica sem fazer nada, é aquele que chega num ponto em que ele fala: já está bom, eu não preciso fazer mais nada. Quando você toma essa decisão, você colocou sobre si a carga da estagnação, né? Tudo no mundo está em movimento. Você nunca vê uma macieira dizendo assim: já produzi 300 maçãs, não preciso mais produzir nenhum fruto ao longo desse ano. Muito pelo contrário, as macieiras ficam o tempo todo produzindo. E se você colher as 300 que estão lá, ela vai continuar produzindo mais 50, mais 100 e vai continuar produzindo. Quando você olha qualquer evento na natureza, quando você olha para a natureza, você vê que a natureza sempre está em movimento, sempre está progredindo. Então, se você parar, você está indo contra a natureza. Olhar para a natureza como Deus criou as coisas é o que mostra o que nós devemos fazer. É falta de juízo quem pensa: já fiz bastante, já não tenho mais nada para fazer. Sempre há algo novo a se fazer. E né, especialmente na questão do relacionamento com Deus, sempre existe algo novo a aprender. Né? Aqui está falando de que lavrar a sua terra, quem lavra a sua terra se fartará de pão. Aqui a sua terra pode ser também o seu casamento. O que cuida do seu casamento vai se fartar de pão, significa vai ter alegria, vai ter abundância, vai ter um relacionamento abençoado, próspero, com amizade, com comunhão, com desenvolvimento de projeto junto com o marido, com os filhos. Agora, o que fica ocioso fala assim: já tá bom, não precisa mais cuidar, não precisa mais agradar, não precisa mais ser gentil, não precisa mais fazer o que fazia antes. Está sendo falta de juízo. Versículo 12: deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Porque o versículo 12 fala que o ímpio, ele quer estar com os maus. Ele quer estar na teia, ele quer estar na rede, ele quer estar na rede de contatos dos que fazem a mesma coisa que ele. Agora, os justos, a raiz dos justos, produz o seu fruto. Mais uma vez, o texto está falando que o justo, ele vai semeando o que é bom e ele com certeza vai produzir o seu fruto. Versículo 13: o laço do ímpio
está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O que o versículo 13 está nos ensinando é que o ímpio, quando ele quer enlaçar o justo, ele usa a boca. É o convite que ele vem e traz para você. É aquele ímpio que vê o justo feliz no seu casamento e que vem e fala: por que você está sendo fiel? Vamos dar uma saída. Não tem problema nenhum. A sua esposa não vai saber. O seu marido não vai saber. A gente vai sair, vamos fazer, vamos participar daquele evento, daquela festa, vamos fazer aquela viagem com propósitos que são escusos, mas ninguém vai saber. Quem que vai saber? E aqui nós podemos fazer uma ligação com Provérbios no capítulo 7. Provérbios capítulo 7, Salomão conta que na janela da sua casa ele viu um jovem tolo, porque uma mulher casada e adúltera colocou um vestido, colocou um perfume, preparou a sua cama e disse para aquele jovem que o seu marido tinha carregado um saco de dinheiro e ido para um lugar distante e que ela já tinha preparado a cama e já tinha perfumado os lençóis de que ela poderia ficar com ele durante aquela noite. E Salomão fala no capítulo 7: e logo aquele jovem segue, seduzido pelas suas palavras, para o matadouro. Então, o versículo 13 fala que o laço do ímpio está na transgressão dos lábios. Preste atenção nos convites que você recebe. Quando o ímpio está falando, ele vai falar aquilo que convida você para o mal de uma forma sedutora, de uma forma tentadora. E normalmente ele vai atacar você na sua fraqueza, naquilo que você muitas vezes já pensou em fazer, porque nós somos pecadores, nós temos as nossas fraquezas. Talvez a sua fraqueza seja com relação a ter disciplina no seu trabalho. E aí o ímpio vai dizer: para que trabalhar tanto? Vamos ali, o patrão não está na loja, ele não está aqui agora. Para que você vai querer dar o seu melhor? Para que você está querendo se desenvolver tanto? Vamos ficar ali jogando um jogo durante o horário do trabalho. Vamos consumir o horário do trabalho. Então ele vai incentivando você a fazer aquilo que leva para o mal, leva a ser injusto. Agora, o justo sairá da angústia. O que essa parte B significa? Que o justo, ele não vai ficar em angústia. O justo logo vai dizer: não, eu vou continuar a fazer esse trabalho que eu estou fazendo porque eu quero aprender mais. O justo vai dizer: não, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar do meu marido porque eu tenho que cuidar do meu casamento. O justo é aquele que sairá da angústia. O justo é aquele que não será enlaçado, não se permitirá ser enlaçado. O justo é aquele que sai do laço, sai, escapa da rede. Ele não entra na transgressão do lábio do ímpio. 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então, aquilo que você fala, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Preste atenção no que você fala. Desenvolva a sua comunicação. Acesse vídeos na internet que ensinam como se comunicar melhor. A comunicação abre muitas portas. A forma como você fala pode abrir muitas oportunidades ou fechá-las. Se você não sabe como falar, como apresentar uma ideia, você pode perder oportunidades. Talvez, se você tivesse falado de uma outra forma, você conseguiria. Então, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Lei da semeadura. Lei da semeadura. O que você fala, cuide do que você fala, cuide do que você faz. O que você fala e o que você faz é o que você receberá. Versículo 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio.
O tolo é aquele que pensa que está sempre sabendo de tudo. Pensa que está no caminho certo. Agora, o que dá ouvidos ao conselho é sábio. 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre e afronta. Versículo 16 está falando para que você tenha domínio sobre a ira. Não seja louco. Paulo escreveu em Efésios, no capítulo 4, no versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você ficar irado, morda o seu dedo. Conte até 20. Respire fundo e diga: eu estou irado nesse momento. Eu preciso ter domínio próprio. Vou resolver isso depois. Se você estiver muito irado, abra a porta do lugar onde você está e saia para a rua. Comece a caminhar rápido. Comece a dizer para você mesmo: eu tenho sabedoria. Comece a dizer assim: eu sou sábio pelo Senhor. Comece a dizer: eu vou resolver esse problema depois. Não responda na hora. Respire fundo. O avisado encobre a afronta. O avisado, ele foge de uma discussão, de um conflito. Imagine que você está no trânsito e de repente alguém te dá uma fechada e você fica irado e nervoso. Imagine se você sai e vai até aquela pessoa e aquela pessoa tem uma arma. Você pode perder a sua vida porque você deu lugar à sua ira. O avisado encobre a afronta. Imagina que alguém está na rua e de repente xinga você de alguma coisa e você nem conhece essa pessoa. O avisado ignora e vai embora. Aquela pessoa pode ter lançado aquela palavra justamente para que você reaja, para que ela agrida você, para que ela te humilhe, te envergonhe. Você não sabe se aquela pessoa não está com mais 4, 5 pessoas em oculto, só esperando que você reaja para que agridam você. Então, tem muitas pessoas que reagem a assalto. A pessoa coloca uma arma e fala: me passe o carro. E muitas pessoas já morreram porque elas não dominam a ira. A ira, aquela indignação, que é isso? Vai levar o meu carro, eu que trabalhei, eu que juntei esse dinheiro, não vai. É loucura você colocar a sua vida em risco por um bem material, por mais que você tenha se empenhado em comprar esse bem material que você tem. Versículo 17. A sua vida vale mais do que qualquer carro, do que qualquer casa, do que qualquer patrimônio, ainda que você perca tudo que está dentro da sua casa, a sua vida vale mais. Então pense nisso, domine sobre a ira. Versículo 17: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. O que diz a verdade manifesta. 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Use a sua língua para fortalecer as pessoas. Que a sua língua seja uma língua sábia, que sejam palavras de saúde. Não use a sua língua com palavras de destruição ao próximo. Não faça isso. Versículo 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Mentira, como diz o ditado popular, tem perna curta. Você mente hoje, amanhã você esquece o que você falou hoje e as pessoas descobrirão que você mentiu. E o pior de tudo é que vão dizer que você é mentiroso e não vão confiar em você. A sua reputação vai ficar comprometida. Versículo 20. Engano há no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Quem maquina o mal, quem pensa no mal, está o tempo todo carregando engano. Como enganar o próximo? Por isso que nós lemos aqui no versículo anterior que o laço do ímpio, aqui o versículo 13, está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. E aqui nós lemos no versículo 10, na parte B, parte final, as misericórdias dos ímpios são cruéis. Quando um ímpio está sendo bonzinho, você tem que ficar atento. O que é que ele está pensando? Quando o versículo 20 fala assim, engano há no coração dos que maquinam mal, é disso que ele está falando. Quem pensa em praticar o mal, não vai
aparecer diante de você mostrando que quer praticar o mal. Ele vai chegar até você com palavras suaves, com palavras boas, parecendo que ele quer o teu bem, mas na verdade ele carrega o engano no coração. Então, se você, antes de você cair na conversa de qualquer pessoa, veja como essa pessoa age em relação às outras pessoas. Se essa pessoa que parece que é seu amigo hoje já procurou você para falar mal a respeito de alguém, ou para dizer que ia tratar uma pessoa bem, mas que dentro do coração ela estava pensando algo ruim a respeito daquela pessoa, isso já é um alerta para você ficar atento em relação a essa pessoa. É possível que ela esteja enganando você. Mas a alegria tem os que aconselham a paz. 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Sim, nenhum agravo virá se você for justo. Se você andar na retidão, os seus passos serão firmes. Agora, os ímpios vão fazendo coisas erradas e ficam cheios de mal. 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Deus ama os que são verdadeiros, os que são fiéis. Ele ama a verdade. Ele é a verdade. Ele ama que as pessoas sejam fiéis. Versículo 23. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Estultícia é tolice. Então, o homem avisado encobre o conhecimento significa que tem lugares em que você vai e em que as pessoas são muito tolas. Se você está num ambiente e você percebe isso, você não vai ficar falando do conhecimento que você tem. Essas pessoas vão ficar com ódio de você. Essas pessoas vão ficar com raiva de você. Essas pessoas vão querer destruir você. É necessário que você fale de sabedoria no meio dos sábios, porque os sábios estão preocupados em aprender mais, em conhecer mais. Eles têm prazer em aprender. Falar de conhecimento com pessoas que são tolas. Imagine aquele que acha. Existe o tolo que pensa a respeito de si mesmo mais do que deve. E de repente você começa a mostrar o conhecimento para ele. Ele vai odiar você. Na primeira oportunidade que ele tiver para te destruir, ele vai querer te arruinar. Então, busque o conhecimento, fale de conhecimento com os que estão na mesma frequência, com o mesmo propósito. Agora, porque o coração dos tolos só proclama estultícia. O tolo é aquele que quer falar a respeito das suas tolices, quer falar a respeito das coisas erradas que faz. São aqueles que têm prazer de fazer as coisas erradas e de ficarem proclamando, falando a respeito das coisas que fazem e ainda se gabando, achando que estão indo por um bom caminho. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Os diligentes são os que fazem a coisa certa, eles vão dominar, obviamente, porque têm conhecimento. Os enganadores serão escravos. Tributários serão empregados, serão os escravos, os servos. 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Solicitude é preocupação. Então a preocupação no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Seja uma pessoa que tem uma boa palavra para a pessoa que está preocupada. Diga para a pessoa, você vai conseguir. Faça as coisas corretas. Corrija sua rota, que você vai conseguir sair dessa situação. 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O versículo 26 traz uma recomendação. Ande com justos, com pessoas que fazem a coisa certa, porque se você só andar com pessoas que fazem a coisa certa, você vai ter vários guias, várias pessoas que você pode modelar. Modelar significa copiar o comportamento daquela pessoa. Significa imitar, tomar a pessoa como modelo. Quando você tem muitos justos à sua volta, você tem vários guias, vários modelos,
várias pessoas que tomam atitudes corretas e que você pode se espelhar para que você tome os mesmos caminhos e consiga os mesmos resultados excelentes que eles estão conseguindo porque eles são justos. Então, o justo é um guia para o seu companheiro, é uma recomendação para a escolha dos seus amigos. Ande com pessoas justas, porque o caminho dos ímpios os faz errar. O ímpio faz a coisa errada e ele sempre vai passar por dificuldades e problemas na vida dele. Então fique longe para que você não aprenda os caminhos deles. Versículo 27, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Então o preguiçoso não faz a sua parte. Não quer ler a palavra, não quer orar, não quer jejuar, mas quer ter comunhão com Deus e fica irado quando Deus responde o irmão do lado e não responde a ele. E ainda pergunta para Deus, por que o Senhor responde ele e não me responde? O preguiçoso é aquele que fica, não faz a sua atividade física e depois olha para o corpo da outra pessoa que está em forma com inveja. Muitas vezes a inveja vem da sua preguiça. Se você fizesse aquilo que você tem que fazer, você não estaria com inveja do outro. Muitas vezes a inveja daquela pessoa que já leu aquele livro que todo mundo está comentando. Sente a sua bunda na cadeira e comece a ler o livro. Você não precisará ter inveja da outra pessoa porque você também terá lido. Então, a questão é, faça o que tem que ser feito. O bem precioso do homem é ser diligente. Ser diligente é prestar atenção em relação à sua disciplina, fazer o que tem que ser feito. Versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Versículo 28 traz a recomendação. Ande na justiça, faça as coisas certas, porque nesse caminho você vai encontrar a vida. Encontrar a vida significa que você vai ter uma vida de qualidade, uma vida feliz. Porque tem pessoas que são mortos vivos. Estão vivos, mas estão vivendo na morte. Na depressão, na ansiedade, na medicação, dentro de um hospital, sem poder viver uma vida de qualidade. Por quê? Porque não cuidaram da sua saúde, da sua alimentação, da sua relação com Deus, da sua relação com o cônjuge, da sua relação com os filhos e se deixaram levar por palavras de ímpios. Não faça isso. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Não há morte, mas há vida. Essa é a palavra de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com outras pessoas para que essa mensagem de Provérbios possa trazer conhecimento para as pessoas à sua volta. Quanto mais você divulga o conhecimento, quanto mais você ensina as pessoas a fazerem o bem, mais o seu mundo ao seu redor vai estar com pessoas comprometidas em fazerem o bem. É possível que a disseminação do conhecimento convença o ímpio, convença o tolo, para que ele deixe a sua impiedade, para que ele deixe a sua tolice, para que ele se corrija e para que ele mude a sua rota e os seus caminhos. Talvez ele vai continuar batendo a cabeça por mais algum tempo, mas de tanto semear a palavra de sabedoria, depois com o tempo, sofrendo as consequências da sua impiedade, é possível que ele seja alcançado para o caminho da justiça. Então, Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus, amém.